Tudo parecia perfeito. A casa sempre cheirava a café fresco pela manhã, as toalhas estavam dobradas no mesmo jeitinho que eu gostava e o calendário da cozinha marcava com uma precisão quase religiosa os aniversários dos amigos, as contas a pagar, os horários das aulas de pintura que eu fiz para extravasar depois do trabalho. Eu dizia que, depois de 8 anos de casamento, a nossa vida era uma coreografia, passos repetidos que, se bem executados, escondiam qualquer erro. Eu era Josephine, ele era Jackson. Ao lado, na porta de casa, morava Caroline. Sorriso fácil, bolo de cheiro bom. A vizinha te vinha buscar açúcar e ficava até tarde falando sobre plantas. Confiança era o alicerce dessas pequenas rotinas. Era o que eu achava que tinha. Naquele dia era terça-feira. Havia saído para almoçar com uma colega e voltado ao trabalho. Mas saí do prédio apressada porque percebi que esqueceram um envelope importante em cima da mesa. Documentos para o processo do imóvel, assinaturas que não podiam esperar. Foi uma distração boba, um detalhe burocrático que, em meio ao cansaço, parecia urgente demais para deixar a tarde passar. Não imaginei que seria a desculpa para voltar e encontrar um outro mundo dentro do meu próprio apartamento. Cheguei no meu horário de almoço, a chave rodando como sempre, o corredor me acolhendo com o barulho leve do prédio. Antes de abrir a porta, percebi o carro da Caroline ainda na garagem. Achei estranho, ela costumava sair cedo para trabalhar no escritório da escola. Mas deixei passar. Às vezes a vida toma outros caminhos, pensei. O corredor estava mais quente que o normal. Um vapor suave escapava pela fresta debaixo da porta, que deu uma sugestão que, naquele instante, achei reconfortante. Talvez Caroline estivesse com um banho demorado, cuidando de si. Talvez Jackson tivesse ligado o aquecedor do chuveiro para relaxar. Nada que me desse um choque, só uma imagem doméstica. O prédio tem aqueles cheiros compartilhados, sabe? Sabonete, amaciante, pão esquentando. Toda a vizinhança reflete um pouco de cada casa. Mas então eu ouvi a água. Primeiro foi o som. Não o som de alguém tomando banho só, mas o som mais profundo, uma risada abafada, um som de conversa íntima entre duas vozes que me eram familiares. Um silêncio me atravessou. A sensação foi de um filme que se aproxima da película, que rasga ao mesmo tempo que você vê a cena. A água correndo, o vidro embaçado da cabine, o vapor e 2 nomes que se entrelaçavam na minha cabeça de forma absurda, como se eu escutasse a minha vida sendo reescrita em tempo real. Jackson, Caroline. Eu parei do lado de fora da porta. Minhas mãos congelaram no cabo da bolsa. O som do meu próprio coração era como um tambor baixinho, rápido e surpreso. Por alguns segundos, tudo ficou em câmera lenta. O barulho da própria respiração, a luz fraca que escapava por baixo da porta, o vapor que desenhava manchas na madeira, uma gota que descia e caía no azulejo. Mas então eu ouvi a água. Primeiro foi o som, não o som de alguém tomando banho só, mas o som mais profundo, uma risada abafada, um som de conversa íntima entre 2 vozes que me eram familiares. Um silêncio me atravessou. A sensação foi de um filme que se aproxima da película, que rasga ao mesmo tempo que você vê a cena. A água correndo, o vidro embaçado da cabine, o vapor e 2 nomes que se entrelaçavam na minha cabeça de forma absurda, como se eu escutasse a minha vida sendo reescrita em tempo real. Jackson, Caroline. Eu parei do lado de fora da porta. Minhas mãos congelaram no cabo da bolsa. O som do meu próprio coração era como um tambor baixinho, rápido e surpreso. Por alguns segundos, tudo ficou em câmera lenta. O barulho da própria respiração, a luz fraca que escapava por baixo da porta, o vapor que desenhava manchas na madeira, uma gota que descia e caía no azulejo. Eu estava a poucos passos do que eu mais temia e também do que, inconscientemente, parecia inevitável. Eu podia ter recuado, eu poderia ter ido embora, inventado uma desculpa, deixado o documento para depois. Em medos semelhantes, muitas vezes o instinto é correr. Dessa vez, eu não corri. Abri a porta só o suficiente para inserir o dedo na fechadura e girá-la para dentro. Não foi um impulso violento, não foi uma cena de filme em que portas se arrombam. Foi um gesto contido, preciso. Uma mão que conhecia cada curva daquela fechadura, que tinha girado a chave centenas de vezes, sem pensar. O clique ecoou diferente no corredor.
Havia algo de definitivo naquele som, como o fechamento de um livro. Eu sei que mais tarde muitos vão julgar esse gesto, vão dizer que poderia ter havido outra postura, e eu entendo. Naquele momento, entretanto, aquilo foi um mecanismo de sobrevivência. Mais que trancar, era ganhar tempo. Tempo para pensar, para não explodir, para não ser uma pessoa que se rendia ao descontrole. Havia legalidade nisso? Talvez nem um pouco. Havia também consciência de que o que eu faria a seguir precisava ser pensado, não emocional, estratégico. Ao trancar a porta, senti o cheiro. Uma mistura de sabonete de lavanda, óleo corporal e aquele aroma suculento de primavera que Caroline sempre trazia para o prédio. Escutei os risos diminuírem do outro lado. Minha voz ficou pequena quando chamei por Jackson. Jackson? Só isso. Uma respiração rápida, uma resposta abafada. Ele pensaria que era brincadeira? Que eu estava voltando apenas para pegar um envelope, talvez? Talvez fosse mais precisamente esse fosse o problema. Eu percebi que o que eu estava prestes a ver não caberia mais em brincadeira. Peguei o meu celular sem pensar, mantendo a mão direita livre como quem segura um volante diante da curva. Liguei, com dedos que não tremiam tanto quanto eu sentia por dentro, para Lincoln, o marido de Caroline. Não o liguei com raiva, não o liguei para acusar. Liguei para convidá-lo a uma urgência que nos feriria os dois. Não queria voz elevada, queria cumplicidade. Queria que alguém soubesse o que eu via, que meu chão não fosse apenas uma peça a se quebrar em silêncio. Enquanto esperava Lincoln atender, senti um turbilhão de memórias desordenadas passando na minha frente. Como se um projetor antigo começasse a rodar cenas que eu ignorara. Havia sinais miúdos que eu fingira não ver. As saídas tardias da noite dele, mensagens que viravam telas escuras quando eu entrava na sala, um perfume novo que eu atribuía ao repentino interesse por uma roupa nova do trabalho. Tinha sido um banco de pequenas omissões, pequenas coisas que, juntas, formavam um quadro que eu preferira nunca terminar. Eu me lembrei daquele jantar de aniversário em que Caroline ficou até tarde demais e eu, ingênua, pensei que a conversa tivesse sido entre amigas. Eu me lembrei da vez em que Jackson disse que ia consertar o vazamento do apartamento do lado e, 2 semanas depois, deixou as ferramentas encostadas na lavanderia. Sinais. Pequenos sinais. Todos se somaram e me deram, naquele momento, a sensação de que eu vivia num palco que havia esquecido o roteiro. Lincoln atendeu na 3ª chamada. Ele estava do outro lado da linha com a voz séria, grave, confusa. Josephine, o que aconteceu? Perguntei se ele estava em casa. Perguntei se ele estava sentado. Não quis ser dramática. Disse apenas, venha agora, por favor. Ele aceitou. Havia algo firme no tom dele que me deu uma segurança estranha, como se estarmos do mesmo lado fosse um consolo consciente. Enquanto esperava, senti a necessidade de colher algum indício imediato. O meu cérebro, traiçoeiro e metódico, se lembrou do telefone do Jackson pousado na mesinha de centro, onde sempre deixávamos as chaves e a correspondência. Não era exatamente a escolha mais elegante ou talvez a mais correta, mas a cena interna que eu precisava comprovar pedia por algo que não fosse só meu senso. Em silêncio, apanhei o aparelho. As mensagens que encontrei lá não eram desenhos, eram mapas. Conversas que se estendiam por meses, diálogos que alternavam carinhos e termos práticos, e no meio, frases que falavam de planos que não me incluíam. Menções a documentos, a um contrato que precisava ser manipulado, a números e porcentagens que pareciam combinar bens e imóveis. Não vou descrever tudo em detalhes porque não quero orientar ninguém a vasculhar, mas era impossível fingir que aquilo era algo inocente. Havia até um trecho, uma linha crua, que falava em ajudar a fechar algo para que eu não tivesse como contestar. A linha não precisava de tradução, era conluio. A cada tela deslizada, minha garganta apertava mais. A raiva e o desespero tentavam se impor, querendo me converter num animal de cena, a gritar, a quebrar, a demolir. Eu pensei nas consequências, jurídicas, práticas, humanas. Pensei nos meus pais, que tinham me ensinado a enfrentar problemas com certidão e com calma. Pensei em processo, em advogado, em notificações. Não era só traição, era um ataque planejado àquilo que éramos como família. Senti, naquele instante, que se eu agisse apenas com lágrima e fúria, entregaria as rédeas do que vinha a eles. Precisava de provas, precisava de calma.
E, ao mesmo tempo, senti uma vontade de tornar aquilo público, mostrar que o muro havia sido derrubado. Era uma contradição. Queria justiça e queria ver os rostos deles ficando pálidos. Quando Lincoln bateu na porta, 3 batidas firmes, eu quase não acreditei. A minha respiração fez uma pausa. Abri um pouco a fresta para deixá-lo entrar com o olhar, sem alarde, e ele entrou como se tivesse sido convocado por um pacto silencioso entre vítimas. Fomos para a sala e ele viu Jackson através da porta do banheiro pela fresta da janela embaçada. O sinal nos era visível. Toalhas jogadas no chão, a cortina do box meio tomada, a toalha da Caroline caída sobre a banheira. Havia uma cena íntima sendo representada ali que eu não consigo descrever em detalhes, mas a presença de outra pessoa em nosso espaço conjugal era o que mais doía. Lincoln passou a mão no rosto, um gesto que dizia mais do que as palavras. Eu não devia ter vindo, murmurou, mas ao mesmo tempo havia alívio, uma necessidade de confirmação. Juntas, 2 vítimas olhavam para um mesmo fato. Havia algo de reconfortante em não ser a única pessoa a perceber a traição, por mais cruel que isso pareça dizer em voz alta. Conversamos sussurrando, como se o prédio inteiro fosse uma testemunha que precisava ser poupada. Não discutimos humilhação pública, falamos de consequências, de segurança, de seguir um caminho que protegesse as provas. Lincoln falou das crianças, pequenos vultos que ele protegia com uma guarda cautelosa, e pediu que mantivéssemos tudo longe delas. Concordei. As dores adultas precisavam, naquele momento, ser empurradas para trás do que era mais sensível. Havia um respeito mútuo entre nós, entendido sem mais explicações, proteger as crianças acima de tudo. Decidimos, então, que era hora de registrar o que havia de evidente. Fizemos uma gravação de áudio das vozes que se ouviam em tom de confissão, não por truque, mas como algo que poderia servir futuramente como um mapa da realidade. Eu não vou explicar os detalhes técnicos, vou dizer apenas que gravamos as vozes que davam forma aos nossos medos. Em seguida, olhamos para as mensagens no celular de Jackson como se aquelas telas fossem as respostas a uma equação que eu precisava solucionar. Haviam datas, horários, referências a encontros, valores. Eu senti por um segundo que toda uma vida meticulosamente planejada estava se desmanchando em linhas e números. Havia também mensagens entre Caroline e Jackson que tratavam com estranha naturalidade do medo de alguém descobrir e de como resolver os papéis. O termo resolver ganhava naquele contexto um caráter quase burocrático e cruel. Lincoln sugeriu que chamássemos um advogado. Eu concordei. Não queríamos que aquilo virasse espetáculo. Não íamos humilhar ninguém nas redes sociais, nem transformar a dor em conteúdo viral. Queríamos, em primeiro lugar, documentos. Em segundo lugar, responsabilidades. As possibilidades eram duras. Pensávamos em notificar os empregadores se houvesse conluio financeiro que afetasse a reputação profissional, em conversar com a família de Caroline, em recolher qualquer coisa que fosse perturbadoramente óbvia. Mas tudo isso precisava de orientação legal. O nosso impulso era proteger a nós e não necessariamente destruir a outra parte. Havia uma onda de empatia que, para minha surpresa, me impedia de desejar a ruína. Eu queria justiça, não espetáculo. Enquanto conversávamos, ouvi passos no corredor. Jackson vindo da sala, talvez sem entender o que acontecia. Minha respiração ficou mais controlada. Havia uma clareza afiada. Tudo o que fizéssemos dali por diante seria observado, avaliado e poderia ser usado contra nós se não houvesse prudência. Lincoln me olhou com intensidade. "Você tem provas?" perguntou baixo. Mostrei as mensagens. Mostrei os trechos que falavam de um plano para lidar com os documentos e, com isso, insinuavam manipulação de bens. Ele enfiou a mão no bolso, pegou o celular e começou a ler. O rosto dele passou por diferentes estágios: descrença, raiva, uma tristeza profunda que era, no fim, semelhante a uma ferida aberta. Jackson bateu na porta da sala. Era um som seco, como um sinal de que o normal ainda poderia ser preservado. Ele disse o meu nome, numa voz que tentava parecer casual. Perguntou se estava tudo bem. Eu respondi com tranquilidade controlada, para que a minha voz não fosse um sinal de fragilidade que eles pudessem usar contra mim. "Sim, vamos conversar." Não é que eu não tivesse vontade de gritar.
Não é que eu não tivesse vontade de quebrar pratos, de arrastar móveis, de fazer da casa um campo de batalha. Havia, contudo, uma estratégia que eu havia decidido seguir, a da lucidez. A mesma lucidez que me fez trancar a porta havia me feito decidir que cada passo precisava ser documentado. Enquanto ele se aproximava, percebi no rosto de Jackson um leve tremor. Não sei se era medo do que viria, ou remorso, ou a máscara de quem tenta vender uma versão do real. Caroline abriu a porta do banheiro, com toalha enrolada, sem nenhum ar de surpresa. Por semanas, ela havia aprendido a fingir normalidade ao nosso redor. Havia uma nonchalance que me cortou. Era a sensação de que ela já outrora se preparara para esse momento. Vi a expressão de Caroline, que tentou compor o sorriso que costuma usar nos encontros de condomínio. Ela disse algo como, "Olá, Josephine", com o tom de quem cumprimenta uma velha conhecida, mas eu percebia por trás a tentativa de manutenção de qualquer fragmento de reputação que ainda existisse. Lincoln e eu trocamos um olhar. Era hora de decidir algo mais firme. Não queríamos que aquilo se transformasse em altercação. Queríamos que se transformasse em uma verdade documentada, que pudesse se apresentar diante de um juiz, de um advogado ou de quem quer que tivesse a responsabilidade de avaliar. Nossos corpos tremiam de indignação, mas nossas mentes já operavam como arquitetas de um futuro que, por ora, só podia ser reconstruído tijolo a tijolo. Jackson começou a falar, e a primeira frase dele foi repleta de surpresa, uma surpresa que agora soava ensaiada. Ele tentou dizer que havia uma explicação, que tudo poderia ser conversado. Caroline tentou apressar as palavras, um pedido de calma que não escondia o nervosismo. Eu respirei fundo e respondi com a mesma frieza com que, por dentro, minha emoção era um vulcão. Eu vi o suficiente. Não fiz acusações histéricas, afirmei o óbvio. Não queria que o espetáculo começasse ali, naquele apartamento que guardava tantos nossos rituais. Eu queria que um documento fosse escrito, que testemunhas existissem, que conseguíssemos quantificar o que havia sido quebrado. Lincoln chamou o nome do seu próprio filho baixinho, numa referência à necessidade de proteção. Caroline se apertou a toalha como quem busca uma casca que a proteja do frio da verdade. Jackson tentou então deslocar a conversa para a intimidade, para o pedido de desculpas automático, mas nós não estávamos dispostos a aceitar o teatro. E foi ali, nesse instante de tensão contida, que tocamos os pontos que mudariam tudo: provas, advogado e a necessidade de que aquilo não se tornasse rumor de corredor. Lincoln sugeriu que chamássemos a segurança do condomínio, não como retaliação, mas para assegurar que intrusos não entrassem em cena e que tudo ficasse registrado. Eu vi Caroline corar, vi Jackson recuar um passo. E enquanto o corredor respirava como se fosse uma boca prestes a gritar, o interfone tocou na entrada do prédio. Alguém do hall chamou por nós, e o som já havia sido suficiente para criar um novo vértice de inquietação. Jackson foi até a porta para atender. A conversa que se iniciou ali por alguns segundos me tirou do eixo. Era alguém pedindo para usar a antena do prédio, um trocadilho trivial que numa hora dessa soava como um absurdo. Entre a voz do interfone e o meu próprio medo, percebi o valor do silêncio. Fiz sinal para Lincoln ficar calmo, mantive a postura. Havia algo de cerimonial naquele momento. Eu sabia que a próxima atitude poderia ser o começo de algo que, se errado, nos prenderia mais ainda às consequências de uma explosão emotiva. Respirei. Olhei para a janela embaçada do banheiro e vi por trás daquele vapor a forma humana de Caroline encurvada, como se estivesse se escondendo não apenas do vizinho que havia batido, mas também do mundo que se descortinava. As vozes diminuíram. A casa ficou pesada, como se tivesse absorvido o choque e decidido que também precisava de um tempo para processar. E foi exatamente aí, com a porta principal entreaberta, com Jackson voltando e com o coração martelando como um martelo de bateria, que Lincoln se aproximou e sussurrou algo que me fez estremecer. Precisamos de um plano, não para vingança, mas para que isso não nos destrua. Ele falou com a calma de quem já tinha decidido há muito o que queria: recuperar sua vida, proteger seus filhos, buscar reparação. Havia nas palavras dele a confirmação de que eu não estava sozinha. Eu segurei a mão dele, não como
como gesto de confiança romântica, mas como um pacto silencioso entre dois que tinham sido enganados. Nós começamos a esboçar em voz baixa as primeiras ações, procurar um advogado, reunir as mensagens, avisar familiares próximos. Não como um roteiro de verdade absoluta, mas como um mapa provisório. À medida que falávamos, ouvi a campainha do andar tocar de novo. Desta vez era firme, quase autoritária. Alguém batia na porta do nosso apartamento. Passos subiam as escadas com pressa. As palavras de Lincoln ficaram presas no ar. O ar parecia denso e tudo ao redor, o vapor, as toalhas, as mensagens, o olhar de Caroline parecia conspirar para transformar aquele instante em um divisor. Eu enxuguei o rosto com as costas da mão, não por emoção, mas por disciplina. Manter a compostura era vital. Jackson veio até mim. Seus olhos buscavam explicações que eu não estava disposta a dar de graça. Ele tocou meu braço num gesto que poderia ser de súplica ou de confissão, não sei. Eu dei um passo para trás. A porta foi aberta por alguém que eu conhecia, o síndico do prédio, um homem que mal sabia das nossas vidas, mas cujo corpo naquele momento representava uma testemunha externa. Ele estava com expressão confusa e um pouco constrangida. "Alguma reclamação, pessoal?" disse, hesitante. Eu olhei para Lincoln. Ele sacudiu a cabeça e, com a calma que até então tínhamos construído, respondemos: "Sim, estamos resolvendo uma situação interna." Não mentimos, não dramatizamos. Havia intenção de não transformar dor em espetáculo. E foi quando, de repente, senti um aperto frio no estômago. A campainha tocou de novo, insistentemente. Mais passos, vozes lá embaixo. A sensação era de que o tempo corria sem nos permitir decidir a velocidade. Jackson engoliu em seco e virou-se para Caroline. Ela tentou, num gesto que tentava salvar o que restava de compostura, arrumar a toalha. A minha cabeça trabalhou. Documentos, provas, advogados, família, consequências profissionais. Sabia que a próxima meia hora definiria muito do que viria depois. Respirei, olhei para Lincoln e vi que o rosto dele já estava decidido. Não havia espaço para sentimentalismos que nos fizessem perder a proteção jurídico-legal. Eu sabia naquele instante que aquilo que começara como um ato impulsivo, trancar a porta, tinha nos dado o tempo necessário para transformar dor em estratégia. Mas também sabia que trancar a porta não era um recurso que eu recomendaria a ninguém. Existiam implicações legais e a linha entre defesa e crime é tênue demais para ser negligenciada. A campainha tocou mais uma vez. E então, enquanto o síndico batia com a chave, a campainha tocou uma última vez, num som que parecia um prelúdio para algo maior, talvez a necessidade de respostas. Eu tive, naquele segundo, a sensação de que estávamos no limiar. Ou aquilo se resolvia com a frieza dos papéis, ou explodiria como uma tempestade que varre tudo. Lincoln me puxou discretamente para um canto da sala e, em voz baixa, sussurrou: "Quando ele abrir, você mantenha calma. Nós controlamos a narrativa. Nós não gritamos, nós coletamos." Havia determinação na fala dele e, ao mesmo tempo, a cautela que eu esperava. Eu assenti. Não tínhamos ainda um advogado presente. Não tínhamos sequer a certeza de como aquilo se transformaria em processo. Mas tínhamos algo que talvez fosse mais importante: a convicção de que não seríamos a piada do condomínio. E foi nesse exato ponto, com a porta prestes a ser aberta e a campainha ainda ecoando no corredor, que percebi algo tão pequeno quanto o essencial. A água continuava pingando, como se nada tivesse acontecido. O mundo seguia, indiferente à nossa ruína interna. Eu segurei a respiração, contei mentalmente até 3 e me preparei para a próxima etapa, a que definiria se aquilo se tornaria apenas um episódio pessoal ou uma série de medidas que restituiriam a justiça. Quando o síndico finalmente abriu a porta, tudo aconteceu num compasso super lento, como se o prédio estivesse gravando em câmera lenta. Havia olhos curiosos na escada, mas ninguém ousou atravessar o limiar do que já havia se tornado uma cena particularmente nossa. O homem olhou para dentro, sentiu o cheiro de toalha molhada e, ao ver os rostos tensos, fez o que cabia.
Ficou parado, esperando que alguém explicasse. Não dei explicação. Lincoln falou primeiro, com uma voz trêmula, mas com firmeza. Estamos resolvendo uma situação interna, senhor. Obrigado pela compreensão. O síndico coçou a cabeça e recuou, como quem reconhece que há problemas maiores do que ele poderia resolver naquele instante. Jackson tentou aproveitar o momento para dizer algo que soasse conciliador. Caroline tentou encolher-se num casulo de desculpas que não dizia nada. Eu respirei e, pela primeira vez desde que entrei naquele apartamento, senti uma claridade cortante. O que eu precisava não era de explicações gratuitas nem de pedidos de perdão proferidos no calor da vergonha. Precisava de um caminho exato, de uma sequência que preservasse a minha dignidade e os meus interesses. Precisava, sobretudo, de lei. Ligamos para o advogado que Lincoln conhecia. Foi uma ligação curta e direta, como as que se faz para pedir socorro jurídico. Temos um caso, precisamos de orientação agora. A voz do outro lado da linha soou calma, experiente. Pediu calma e disse o essencial. Fiquem onde estão, não destruam nenhuma prova e venham ao escritório tão logo seja possível. Não me prendeu a mão, não disse xingue-os nem faça vídeo, apenas nos devolveu um mapa. Seguir por canais formais, preservar documentos, testemunhas e comunicá-lo imediatamente. Era a estrutura que eu precisava para transformar o golpe em algo que pudesse ser contestado dentro de um tribunal, e não num corredor de prédio. Enquanto esperávamos, contei as horas que se seguiriam como se fossem degraus de uma escada. O primeiro seria formalizar o que tínhamos, as mensagens, as gravações, os prints. O segundo, fazer com que um advogado visse todas essas evidências e orientasse os próximos passos. O terceiro, notificar as pessoas certas, familiares próximos, empregadores e qualquer instituição que pudesse ser afetada por esse conluio. Enquanto esperávamos, contei as horas que se seguiriam como se fossem degraus de uma escada. O primeiro seria formalizar o que tínhamos, as mensagens, as gravações, os prints. O segundo, fazer com que um advogado visse todas essas evidências e orientasse os próximos passos. O terceiro, notificar as pessoas certas, familiares próximos, empregadores e qualquer instituição que pudesse ser afetada por esse conluio. Lincoln concordou com tudo, sem um pingo de espetáculo. Eu senti nos olhos dele a mesma urgência que queimava em mim. Proteger as crianças, restaurar ordens, evitar que aquilo fosse reduzido à fofoca corrosiva. Os próximos dias foram um turbilhão administrativo disfarçado de rotina. Saímos do apartamento como quem deixa um cenário de guerra intacto. Toalhas no chão, shampoo meio vazio, uma sensação de cotidianidade rasgada. Fomos para o escritório do advogado, sentamos numa sala com paredes em tons neutros e uma lousa imaginária de possibilidades legais. Apresentei as mensagens, Lincoln entregou o telefone com as gravações. O advogado percebeu, sem precisar que eu apontasse, que aquilo era mais do que uma traição. Havia evidências de um plano. Conversas que falavam em documentos, valores combinados, menções a resolver as coisas para que não houvesse contestação. Ele falou com cuidado. Há elementos aqui que pesam em diversas frentes. Vamos trabalhar com paciência e técnica. O primeiro passo é consolidar tudo e formalizar uma representação jurídica. Ouvi e, naquele momento, senti alívio. Eu havia objetivado a dor. Não quero dar aqui um passo a passo legal, não é esse o objetivo, mas preciso dizer que não foi um processo rápido. Houveram entrevistas, assinaturas, certidões, telefonemas. O advogado pediu que reuníssemos testemunhas, registros de gastos, extratos, qualquer evidência que provasse o conluio econômico. Lincoln foi um pilar. Pelo bem dos filhos e pela própria dignidade, ele organizou notas e comprovantes, trouxe mensagens antigas que demonstravam atitudes e pagamentos estranhos. Eu trouxe minhas anotações, datas que eu nunca imaginei usar como arma, saídas de trabalho suspeitas, períodos em que o cartão de crédito tinha lançamentos estranhos, pequenas incoerências que aos poucos se alinhavam. Tudo aquilo parecia profano a ser usado como prova e, ao mesmo tempo, era preciso. O advogado também orientou que não tornássemos público nada que pudesse comprometer as futuras ações legais. Era uma instrução que me soou quase como um escudo moral. Há humilhação que se espalha pela internet e não repara nada.
Eu não queria que minhas lágrimas servissem de conteúdo para estranhos. Queria reparação. Segui essa postura. Evitei postar, evitei comentar, evitei alimentar qualquer narrativa que pudesse amenizar a responsabilidade dos outros. Deixei que o processo fizesse seu trabalho. A reação na vizinhança foi um misto de choque e curiosidade contida. Alguns vizinhos evitaram os olhares, outros vieram com toda a franqueza que o condomínio permite. Como assim? Eu nem imaginava. Até mesmo algumas amizades de anos se retraíram, porque a traição costuma produzir reações em cadeia. Lincoln recebeu apoio da família, mas também olhares de pena. Eu recebi mensagens de amigos distantes, telefonemas que me surpreenderam por sua delicadeza e convites para sair, que eu aceitei com o intuito de me lembrar de que o mundo continuava lá fora, ainda que eu estivesse em pedaços. Houve um episódio que me marcou. A mãe da Caroline ligou. Não vou descrever longas trocas de acusações, a dor ali que merece respeito. Havia na voz dela um misto de negação e dor, um pedido de explicações que eu não poderia oferecer. Disse a ela que, naquele momento, nossa prioridade era a verdade documentada e a proteção das crianças. Pedi, com firmeza, que evitasse gestos que pudessem piorar a situação. Ela chorou, eu também. Não havia espaço para um espetáculo maior. Com o passar das semanas, as primeiras consequências práticas surgiram. A empresa onde Caroline trabalhava foi notificada formalmente pelo advogado, não porque desejássemos sua ruína, mas porque, diante de indícios de conluio que poderiam comprometer a boa-fé profissional, tornou-se inevitável que o empregador abrisse uma apuração interna. Caroline foi afastada provisoriamente até que a investigação concluísse. Não celebrei a notícia, ela doeu, porque por trás daquele afastamento havia uma pessoa com família. Mas ela também uma resposta plausível. Atitudes que envolvem manipulação de documentos e atendimento de interesses privados dentro de ambientes que exigem ética profissional costumam ter consequências institucionais. Jackson, por sua vez, começou a sentir as reverberações no trabalho. Ninguém foi até mim pedindo que eu divulgasse mensagens para envergonhá-lo. Foram os próprios canais institucionais que passaram a analisar o que poderia afetar a reputação da empresa. A vida profissional, que até então parecia um palco separado da intimidade, mostrou-se permeável. Pessoas que antes desconheciam os detalhes, agora percebiam que a confiança se estende por todos os lugares, inclusive pelo trabalho. Em paralelo, tratamos de questões práticas em casa. Não vou me alongar em detalhes que soem como manual, mas houve mudanças. Consultas com advogados, acordos provisórios sobre moradia e contas, definição de quem ficaria onde enquanto o processo avançava. O prédio, por sua vez, foi orientado pelo síndico a tomar providências para garantir a segurança de quem quisesse trocar fechaduras ou reforçar portas. Nada disso foi feito por mim como sugestão a outrem. Foi uma resposta contratual do condomínio às circunstâncias. Em certo ponto, sob orientação jurídica, medidas foram tomadas para que meus pertences e minha privacidade fossem mantidos e para que a retirada de objetos que pertenciam a outra pessoa fossem acompanhadas. Nelson, o síndico, assistiu aquilo tudo com um misto de constrangimento e boa vontade. Ele me disse quando tudo se acalmou um pouco: "Se precisar de alguma coisa, Josefine, pode contar." E eu contei. Contei o peso de noites sem sono, contei a logística de pequenas decisões, contei a necessidade de não me perder no processo. A audiência de conciliação veio depois. Houveram advogados do outro lado, expressões ensaiadas, tentativas de amenizar. Vi Caroline chorar, vi Jackson tentar se esquivar. Nós apresentamos o material que havia sido reunido. Não vou entrar em tecnicismo jurídico, apenas conto que a documentação e as gravações que havíamos juntado tiveram peso real. Havia nas conversas e nas mensagens elementos que não deixavam margem para interpretações benevolentes, decisões conjuntas, trocas que denotavam um propósito prático e não meras palavras soltas. O resultado daquele período judicial foi, ao mesmo tempo, esperado e surpreendente. O processo de divórcio se encaminhou com base nas provas. Houve um acordo que me permitiu manter segurança financeira e garantir que o plano que pretendeu me excluir dos bens não prosperasse. Não foi uma vitória de espetáculo, foi uma restituição prática que me devolveu o que cabia por direito. Nessa fase, aprendi que a justiça é, sim, lenta e custosa, mas também é o meio pelo qual traços de razão são reconstituídos.
Não prometo que seria sempre assim para qualquer pessoa. Apenas afirmo que, naquele caso, a existência de documentos, mensagens e depoimentos robustos tornou possível um desfecho mais adequado. Depois do lado prático das coisas, veio o que eu mais temia, e também o que acabou por ser a maior transformação: o trabalho de reconstrução pessoal. Nos primeiros meses após a separação, eu andava por casa como se cada cômodo tivesse memórias onde minha presença soava absurda. O travo do café que antes era aconchego, a cadeira do canto que guardava livros que eu nunca mais abriu. Decidi então que precisava reinvestir em mim de um modo concreto. Voltei às aulas de pintura com uma disciplina nova, não como fuga, mas como um rito de renovação. A tela, as cores, os pacotes de aquarela tornaram-se um modo de traduzir o que eu sentia sem pedir licença às palavras. Pintar me ensinou paciência novamente, também a prazer e a pequena alegria de ver algo nascer das minhas mãos. Viajei sozinha pela primeira vez desde o casamento. Foi uma viagem curta, com malas leves e itinerário solto. Não fui em busca de esquecer, fui em busca de reencontrar sensações que não dependessem da presença de outros. Conheci uma cidade que cheirava a mar e pão fresco. Sentei em cafés e observei pessoas, aprendi que havia vidas que se regeneravam em silêncio e que o meu trauma não precisava definir minhas próximas décadas. Encontrei amigos que reservaram noites inteiras para me ouvir e cada conversa que eu tinha, sem pressa, sem cobrança, funcionava como um remendo. Com o tempo, conheci novos círculos, um grupo de leitura, uma turma de arte, amigas que eram empresárias e que me mostraram que identidade profissional e pessoal podiam ser redesenhadas. Comecei a vender algumas telas, não porque buscasse fama, mas porque descobrir que meu trabalho influenciava olhares me deu um novo sentido de utilidade. Senti que, lentamente, estava cultivando interesses que tinham sido esquecidos em meio a uma rotina que, por comodidade, tinha virado ou voltado a ser uniforme. Houve dias difíceis. Alguns dias a raiva vinha como uma brasa, queimando tudo ao redor. Outros surgia tristeza profunda, uma sensação de luto por uma vida que eu imaginara que teria e que não existiria mais. Mas essas emoções passaram a ser apenas partes de um panorama maior. Parei de me acusar por não ter visto antes. Aceitei que os sinais nem sempre são óbvios para quem ama. E, sobretudo, aprendi a confiar na minha capacidade de decisão, que, afinal, havia me feito agir com prudência no momento do choque. Lincoln e eu construímos uma amizade baseada na arena que havíamos vivido. Não houve romance. Havia um respeito que se transformou em parceria prática. Trocávamos informações, checávamos o andamento do processo, conversávamos sobre as crianças e como elas estavam lidando. Ele se tornou um aliado que não substituiu ninguém, apenas ocupou um espaço de afinidade naquilo que foi uma tragédia compartilhada. Em certa tarde, enquanto tomávamos café, Lincoln me disse: "Sei que as coisas foram difíceis, mas agradeço por termos feito tudo com um pouco de decoro. Isso fez bem às crianças." Sorri, porque era verdade. Proteger os menores foi uma prioridade que orientou cada opção sensata que tomamos. Com o passar dos meses, reconstruir significou também traçar novos planos. Fiz uma formação curta em gestão cultural, retomei leituras que me faziam feliz e redescobri relações da minha família com mais presença. Fiz terapia regularmente, o que me ajudou a compreender padrões e a não assumir responsabilidades que não eram minhas. A terapia não apagou a dor, ensinou-me a conviver com ela e a usá-la como força propulsora e não como ruína. A comunidade do prédio, que no início se fechou, abriu-se pouco a pouco. Alguns vizinhos que antes calavam passaram a cumprimentar com suavidade. Houve quem oferecesse um jantar, um bolo, um gesto que não pedia nada em troca. Percebi que o mundo não se resume à verborragia das redes. O cuidado existe em formas pequenas e concretas. A minha relação com o espaço doméstico também mudou. Transferi coisas, reorganizei quadros, pinturei uma parede de um tom que eu nunca havia ousado antes. Era um modo de dizer a mim mesma que os ambientes também podem ser retrabalhados. Houve momentos de confronto residual. Vi Jackson pela rua uma vez, de longe. Ele olhou, eu desviei o olhar. Não desejei vingança física, desejava que a justiça cumprisse seu papel. Tive notícias de que Caroline, depois do afastamento, buscou ajuda psicológica e tentou reerguer-se.
Não tenho prazer em humilhação alheia. Minha batalha sempre foi por reparação e por evitar que injustiças desse tipo se perpetuassem. O mais surpreendente para mim foi perceber como o medo inicial se transformara em algo diferente, não mais uma sombra paralisante, mas um lembrete de que eu poderia ser estratégica e compassiva ao mesmo tempo. A lucidez que me fez trancar a porta naquele dia não era mais um pilar de segredos. Passou a ser um símbolo da minha capacidade de agir quando necessário. Entendi que sobreviver não implica em se tornar fria, implica em proteger-se e em reconstruir com inteligência emocional. Nos meses que se seguiram, realizei pequenas celebrações pessoais. Jantei sozinha num restaurante que me encantou, comprei um quadro que me lembrava a liberdade, viajei para ver uma exposição que inspirou meus próximos quadros. Fiz novos amigos e retomei amizades antigas com mais gosto e mais consciência. Percebi que havia um tempo para a dor e um tempo para a criação, e que ambos podiam coexistir. A decisão sobre como encerrar o capítulo do casamento aconteceu com um estranho alívio, quase um suspiro longo. O divórcio foi finalizado num acordo que me garantiu estabilidade. Não foi um triunfo sobre alguém, foi o fechamento de um ciclo que não me servia mais. Ao acenar a papelada, senti uma sensação de leveza e, ao mesmo tempo, a responsabilidade de inventar o que viria depois com cuidado. De tudo o que vivi, retenho algumas lições que me moldaram. A primeira, confiar nos processos legais e nas instituições pode trazer a justiça que o coração quer quando as ruas do sentimento ameaçam varrer tudo. A segunda, a aliança com outras pessoas, como Lincoln, pode transformar a dor em resistência coletiva, e isso não é revanchismo, é proteção mútua. A terceira, a reconstrução pessoal é lenta e exige coragem para descobrir prazeres e interesses esquecidos. Hoje, quando acordo, não preciso mais verificar se o barulho da água me trará surpresas. A banheira virou apenas um objeto do passado. O objeto do presente é uma mesa, um cavalete, livros e um celular que me conecta a pessoas que me elevam. Às vezes, penso em Caroline, não com ódio, mas com a complexidade que as relações humanas carregam. Há em todo erro humano algo que clama por cuidado e por reparação, e essa visão não me tira do foco da justiça. Se me perguntarem se faria tudo novamente, se voltaria àquele corredor para trancar a porta e ligar para Lincoln, eu digo que não posso prescrevê-lo como receita para ninguém. No meu caso, foi uma sequência de escolhas que nasceram do choque e do ressarcimento que eu julgava necessário. O importante para mim foi não me render à humilhação pública, mas transformar a traição em algo que pudesse ser julgado de forma objetiva. Minha prioridade sempre foi proteger os vulneráveis, agir dentro da lei e preservar minha dignidade. A vida que veio depois não foi um conto de fadas, foi um processo de costura paciente. Aprendi a perdoar sem me submeter, a criar limites sem perder a ternura e a escolher meus laços com mais critério. Descobri que a minha voz, aquela que era pequena na sala do nosso casamento, tinha força quando usada para legitimar uma dor e, ao mesmo tempo, construir um futuro diferente. Se existe uma coisa que eu desejaria que você levasse dessa história, é que a dor pode ser o início de um reencontro consigo mesma. Não é um lenitivo fácil nem uma fórmula. É um caminho, às vezes tortuoso, que exige coragem para buscar ajuda, para documentar injustiças quando necessário e para procurar a justiça por vias formais. Mas é também um caminho onde você pode florescer outra vez. E se você estiver aí do outro lado, talvez numa situação parecida, eu não quero te oferecer receitas, quero te lembrar de algumas coisas simples. Procure orientação legal quando for preciso. Proteja quem precisa ser protegido e não transforme a sua dor em espetáculo. Procure pessoas de confiança. Permita-se chorar, mas também permita-se planejar um recomeço. Hoje eu pinto, hoje eu viajo. Hoje eu durmo melhor. Hoje minha casa tem cores que eu escolhi e não algumas que alguém me impôs. Hoje tenho uma amizade sólida com um vizinho que me apoiou e mantenho respeito por todas as pessoas que passaram por aquela história, sem aprovar os atos que fizeram mal a mim.
A traição não me define. A resposta, o modo como reorganizei minha vida, busquei justiça e segui adiante, é que conta. Se essa história tocou você de alguma forma, se você também já precisou recolher os cacos e reerguer uma casa em que achou que nada mais se sustentava, compartilhe onde você está agora. Comente de que cidade você é. Eu gosto de ouvir de onde vem quem me acompanha. E se quiser, inscreva-se no canal e curta este vídeo. É uma forma delicada de dizer que estamos conectadas por experiências humanas que valem a atenção. Obrigada por me ouvir.